Amém. A palavra de Deus que nós estamos ouvindo nesse último dia do mês, celebrando os protomártires de Roma, são aqueles homens e mulheres que foram perseguidos justamente no período do imperador Nero. Várias, milhares de pessoas morreram, crucificados, queimados vivos, jogados nas arenas com os leões, lutando com, às vezes, touros e outros animais violentos ou ferozes. São homens e mulheres que deram a sua vida por causa do Evangelho. Aqui o importante são duas coisas que estão em conformidade com o Evangelho que ouvimos hoje. É a conformidade que nós temos que manter, ou a configuração que eu tenho que ter entre fé e confiança em um Deus que me ama. Por isso esses homens deram a sua vida. E se nós paramos para ouvir o Evangelho, vemos que aqui os discípulos era justamente o que lhes faltava, a confiança de que o Mestre estava no barco. E é engraçado que Jesus ele é tão tranquilo, que quando ele está no nosso barco, mesmo que a gente passe por meio de tempestades, Jesus está ali. Se ele está ali, eu preciso aprender a confiar, mesmo que ele esteja. Eu acho bonito a tradução que Jesus diz, sendo coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eu gosto da tradução que diz, Jesus, porém, em cima de travesseiros, dormia. É engraçado que a confiança de Jesus, quando nós temos Jesus no barco, mesmo que eu atravesse por tempestades, o que eu preciso ter? Só confiar que se o Senhor está dentro do meu barco, eu não vou perecer. Só que, infelizmente, nós somos muitas vezes esses discípulos, que temos Jesus dentro do barco, mas porque nos falta essa confiança, essa fé expectante em Jesus, o barco começou a fazer água, a gente já começa a desesperar, já começa a gritar, já começa a sofrer antes. Por quê? Porque simplesmente falta a minha confiança, apesar de o Mestre estar no barco. Mesmo que o Mestre esteja dormindo, o meu barco não irá afundar. Eu preciso aprender que eu preciso ter um sentimento de abandono a esse estado de confiança em Deus. Se a gente para olhar os grandes místicos da igreja, e um desses grandes místicos é Santa Teresinha do Menino Jesus. Apesar de eu ver uma mística que seja forte, porque Santa Teresa era forte, ela sempre tem aquelas frases que o povo pensa, né? Ai, Teresinha, aquela florzinha de Jesus. Ai, a Teresinha que dizia que era só a bolinha de Deus, que é a bolinha do menino Jesus, que ele brincava e uma hora jogava para o canto e tal. Teresinha tinha essa sensação firme de abandono. E é engraçado que se a gente para olhar o que é o sentimento de abandono, e a gente vê o lado bom do abandono, é esse aspecto onde sou nutrido pela fé. E essa nutrição que eu recebo faz com que esse meu sentimento de abandono não seja um sentimento onde eu estou sendo desprezado por Deus. Pelo contrário, é onde eu espero no Deus que me ama. Por isso, os discípulos precisaram escutar a exortação de Jesus. Por que tendes tantos medo, homens fracos na fé? Se nós temos Jesus dentro do barco, eu não preciso ter medo. Porém, se o meu barco não tem Jesus, não é para mim ter medo, é para mim ter pavor, terror total. Porque o trem vai afundar. Certeza. Porque eu tirei Jesus de dentro do meu barco. Então nós precisamos entender que o barco, ele é aquilo que faz com que nós possamos chegar além. Só que não é uma pessoa só que conduz o barco. Vejam que estavam todos os discípulos. É um conjunto de coisas que faz com que o barco vá adiante. Porém, mesmo que Jesus lá na minha polpa ou lá na proa esteja deitado dormindo, eu preciso confiar que o meu barco jamais irá perecer. Eu quero que você entenda que era preciso que os discípulos, e é por isso que esses protomártires morreram, porque eles confiavam que apesar de estarem perdendo a sua vida nas arenas, sendo crucificados pelas ruas, eles estavam, na verdade, oferecendo confiantes a sua vida a Deus, sabendo que eles não estavam sendo esquecidos ou desprezados. Pelo contrário, eles estavam sendo, sim, honrados.
e que Deus não abandona aqueles que Ele ama. Por isso, irmão, irmã, nessa noite de hoje, deixe de lado esse seu medo, a preocupação, né? Igual a gente está vivendo aqui em Goiás. Ontem foi notícia em um monte de jornal, né? Goiás, lockdown, vai fechar. Muita gente se preocupando, gente que trabalha, tudo tal. Deus não vai deixar o seu povo perecer, meu irmão. Acredita nisso. Coloca a sua confiança e convida Jesus a entrar no teu barco. E fala para o Senhor, o Senhor está no barco, eu deixo o Senhor conduzir. Se o Senhor estiver dormindo, reza e acorda o Senhor, mas não deixa essa confiança ser abalada, achando que você vai perecer só porque o Senhor está dormindo. Às vezes, o dormindo é porque ele tem tanta confiança que ele era um filho amado de Deus, que ele sabia que Deus não iria deixar nada de mal acontecer com eles. Por isso, cobrou do discípulo, homens fracos na fé. Que nós não sejamos esses fracos na fé. Peçamos ao Senhor a fortaleza para, de um modo especial, podermos ser cheios desta esperança viva que vem do Senhor, que nos sustenta e faz que possamos caminhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.